hoje, né? Quando a gente começou o percurso, eu disse para vocês que eu não queria planejar a rota que a gente ia fazer, né? Mas que eu ia percebendo os caminhos aí que o grupo ia tomando, né? E trazendo, então, os temas que a gente ia tratando conforme o caminho que o grupo, em nível do próprio inconsciente do grupo, fosse apresentando, né? Quais são as coisas que as pessoas estão trazendo e vai me chamando a atenção. Então, desde a última vez, já desde o início, né? Mas isso parece que foi ficando cada vez maior, assim, a questão dos desejos. E eu acho que é uma questão central dos sonhos, né? A questão dos desejos. Então, os desejos como algo muito abrangente dentro da gente, né? Que tem a ver com uma essência do nosso ser que deseja coisas, né? E deseja também em termos da própria sexualidade, né? Da experiência sexual, né? A experiência erótica também, mas que não se restringe, como alguém disse, né? Não só se restringe só ao erótico, mas se abre para desejos, milhares de desejos que nós temos, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver, assim, né, que os desejos, eles vão estar muitas vezes em conflito, né, com com as questões culturais da nossa sociedade. Nem todos os desejos que nós temos são aceitos socialmente, né? Então, às vezes, a nossa consciência não tem ideia, né? Não chega a acessar as coisas que a gente realmente deseja, né? Ou acessa de uma forma disfarçada, um pouco compensatória, né? Ou simplesmente não acessa. E às vezes, então, isso começa a aparecer nos sonhos, né? Como mensagens de forma simbólica, né? Aparece com sonhos, às vezes, prazerosos, mas às vezes também conflituantes, com pesadelos, né? Porque depende do tipo de imagem que o sonho vai oferecer, também a gente pode, às vezes, até se assustar com a imagem do sonho, né? Então, ele está falando desses conflitos que, às vezes, nós temos em nível cultural, né? E da sociedade, dos padrões sociais onde a gente vive, que às vezes não aceitam, né, algumas questões da nossa sexualidade. Então, a gente vai ligar o desejo, né, à questão da sexualidade. Então, o desejo ele faz, se a gente vai ver por uma leitura dentro da teoria de biodança, a gente vai entender o desejo como parte da linha da sexualidade, né? Então, a nossa sexualidade, ela está sedimentada sobre a nossa capacidade de desejar. Muitas vezes se fala da sexualidade como uma capacidade de ter prazer, né? Mas, se a gente vai estudar mais profundamente a teoria de Rolando Toro, ele vai dizer que antes do prazer vem o desejo, né? Então, que a linha da sexualidade ela está sedimentada sobre o desejo, porque a gente não consegue ter prazer em cima de coisas que a gente não deseja. Então, o desejo ele vem antes, né? Então, o meu convite é que a gente possa entender um pouquinho mais isso, né? Então, a primeira coisa para a gente entender os desejos é entrar um pouco mais abaixo dos desejos, né? Que são as nossas necessidades. Então, aqui eu trouxe a imagem, assim, dessa terra seca, né? Que tem a necessidade de água, né? Então, o quanto nós, muitas vezes, estamos como terras secas, né? Buscando água. Então, a necessidade, né? Ela tem a ver com as coisas que nos mantêm vivos, né? Então, a nossa necessidade de afeto, a nossa necessidade de prazer, a nossa necessidade de alimento, de mais variados tipos, né? Então, o desejo, ele está sedimentado, né, sobre as necessidades, e as necessidades têm raízes biológicas, né? Então, todos os nossos desejos, eles vão ter uma ligação com as nossas necessidades que vai ter a raiz biológica dentro das necessidades que a gente precisa para viver, né? Dessas necessidades fisiológicas, também em um certo nível as necessidades emocionais.
Daí, então, aqui começa a se formar o desejo, né? Então, quando a gente contata com a necessidade, nem toda a necessidade ela se satisfaz com a mesma coisa. Então, cada um de nós, né, tem formas diferentes, né, de manifestar, de buscar saciar essas necessidades, né? E daí vem as preferências, né? Então, cada um tem um caminho diferente das suas preferências. As preferências já têm um conteúdo simbólico, mais subjetivo, que está sedimentado sobre as necessidades, né? Então, eu posso ter fome, né? Mas imediatamente eu começo a imaginar o que eu quero comer, né? Se eu fosse parar só no ter fome, eu iria simplesmente me alimentar de qualquer coisa que aparecesse na minha frente, né? Mas quando eu começo a ter fome, eu começo a imaginar o que eu quero comer, e aí começa a questão das preferências, né? Eu posso ter desejo sexual, mas esse desejo vai se manifestando em tipos de pessoas até chegar numa pessoa específica, né? Então, isso são os caminhos, né, que essa necessidade vai percorrendo e vai trilhando, né, de forma que o nosso desejo ele vai aparecendo na forma de preferências, né? E daí essas preferências, então, é que elas vão dar vão aparecer na consciência sob forma de desejos. Então, esses desejos, muitas vezes, eles vão aparecer na consciência, tipo assim, eu quero tal coisa. Né? Mas, às vezes, aquilo que eu quero é inaceitável, né, para a nossa cultura. Então, esse desejo, que está baseado numa necessidade, né, e que está sedimentado sobre uma preferência, né, está se expressando sobre uma preferência, ele, muitas vezes, ele vai permanecer como que latente, né? E daí, bom, em alguns aspectos, ele vai, a gente, às vezes, nunca sacia o desejo, né? E daí, bom, isso, só que ele tem uma raiz numa necessidade. Então, às vezes, o que acontece, né, é que isso fica lá latente como algo que é essencial para mim, que eu nunca dou para mim mesmo. Quando eu chego no desejo, né, e posso satisfazê-lo dentro das minhas preferências, então eu chego no prazer. Né? O prazer é a vivência do desejo, é quando a gente vive aquilo que a gente desejou. Então, toda vez que eu vivo aquilo que eu desejei, né? E posso saborear, desfrutar, né? Daquilo que eu desejei, então eu vou ter a vivência do prazer. E, às vezes, né, a nossa cultura ela vai podando várias fases desse percurso dentro da sexualidade, né? Então, às vezes a gente não chega nem a saber o que deseja, né? Às vezes a gente vem a saber o que deseja, mas não consegue concretizar. Às vezes a gente concretiza, mas não consegue desfrutar, apreciar aquilo que a gente desejou, né? Então, existe na questão do prazer a questão da apreciação, né? Então, de eu poder me entregar aquilo que eu desejei. E daí o prazer é cada vez mais intenso à medida que eu não tento controlar a intensidade dele, né? Eu posso me entregar, assim como essas moças estão aí entregues, né, nessa obra do Will Cotton, elas estão em nuvens de algodão doce. Esse artista, ele pinta muito essa coisa com a sexualidade e a alimentação, né? Os doces. Né? Bom, depois da vivência do prazer, né, que pode ter, assim, ser muito intensa ou menos intensa, depende também das condições que eu me permita me entregar, né? Então, o Rolando sempre dizia que depois do prazer existe um quarto momento, né? Que é o momento da elaboração desse prazer. Então, como depois de viver o prazer, né, eu posso trazer para a minha vida essa experiência.
porque algumas pessoas vivem toda a fase, né? Elas têm contato com a necessidade, essa necessidade ela vai se manifestar em preferências, daí essas preferências vão conduzir a uma questão concreta que me leva a buscar o desejo, né? Tem a simbologia do desejo que me leva a concretizar na forma do prazer. Eu vou ter uma entrega importante, profunda no prazer, mas o que acontece depois, né? Então, para algumas pessoas, a dificuldade principal está no depois, porque daí vem uma culpa terrível. Então, é como se a questão da sexualidade é liberada, né? Mas depois eu tenho que pagar o preço. O preço é eu me maltratar, eu me sentir culpado, eu achar que eu não tinha de ter feito, ou eu ficar com vergonha, né? Então, me sentir suja, e todas essas coisas que algumas pessoas têm. Então, a elaboração do prazer significa eu poder integrar a experiência na minha vida, né? E tá bem com ela, achar que bom, que legal, que bom que eu pude viver isso, né? Isso me faz uma pessoa mais íntegra e feliz e bonita, né? Que eu tenho essa possibilidade, né? Então, muitas vezes existe esse conflito grande, né? Entre ter vivido e as nossas regras morais internalizadas, né? Que acha que aquela experiência não é válida, que não é possível, então existe toda uma autopunição por causa disso. Então, a gente vai entrar também nas questões de tabu, né? Tem alguns temas dentro dos sonhos que eles vão falar que vão ser absolutamente chocantes, né? Então, aqui eu trago claro, a cena de Zeus com Leda, né? Mas que na realidade é uma questão de zoofilia, né? Então, a zoofilia, para algumas pessoas a questão da homossexualidade, né? Ou das orgias, ou às vezes tem relações com pessoas próximas da família, né? Então tudo isso para algumas pessoas é absolutamente chocante e às vezes incorre em uma coisa tão chocante que é como um tabu, né? O tabu nas tribos ancestrais, né, que tinham leis muito rígidas quanto a alguns comportamentos. Então, o tabu era aquele comportamento que era punido com a morte, né? Então, tudo que é tabu, né, ele vem com esse medo, com essa culpa muito forte, né, porque eles são como leis internalizadas que não podem ser tocadas de jeito nenhum. Só que o inconsciente não quer saber de tabu, né? Então, às vezes, vem à tona, a gente se lembra, né, de sonhos que aparecem como verdades chocantes, assim, né? Como imagens muito fortes dentro da questão da sexualidade ou de outras questões, né? Mas dentro da sexualidade, às vezes, é bem perturbador, né? Alguns sonhos, porque eles vão estar trabalhando justamente expressando esses desejos dentro de coisas que têm a ver com tabus. Bom, quando a gente sonha, né, com a questão dos nossos desejos, em geral, o que a gente está buscando, de certa forma, né, uma reconexão com as nossas necessidades, com os nossos instintos, com aquilo que realmente é importante para a gente, né, em termos de experiência vivida, de gozar da existência, de ter prazer na existência, né? Então, aquelas coisas que a gente tem interesse, que a gente tem vontade, né? E daí, então, trago aqui essa figura dessa mulher minotaura, né? Essa minotaura que tem a ver muito com essa questão que a gente traz dentro da biodança, né? O minotauro como essa integração, né? Entre a nossa racionalidade e a nossa instintualidade. E talvez os sonhos, de alguma forma, eles possam nos propor isso, né? Às vezes de uma forma um pouco chocante para algumas pessoas, com imagens muito chocantes, mas quando a gente se lembra de coisas relacionadas à nossa sexualidade, né? É uma oportunidade também de a gente ir elaborando e se olhando, dando significado para isso, né?
porque se a mensagem chega à consciência, é porque ela pode ser olhada, né? Então a gente olha, às vezes um pouco temeroso, às vezes com muita satisfação, né? Bom, e tem condição de lidar com ela e entregar ela, né? Então, os sonhos, eles podem estar muito relacionados à questão do prazer, né? Agora eu quero ver um pouquinho algumas possibilidades de sonho. Então, às vezes a gente sonha com coisas muito prazerosas, às vezes não tem nem são sensações só, né? Então, podem ser sensações de estar rolando em algo muito macio, né? Ou voando, ou imergindo numa água quentinha, ou sentindo perfumes maravilhosos. Então, às vezes é muito explícito, tem a ver com algo muito concreto, relação com uma pessoa, algo que a gente faz que é muito concreto, muito prazeroso, né? Mas às vezes o sonho ele traz uma sensação de prazer imensa, né? E que a gente não sabe nem direito exatamente de onde ela está vindo exatamente, né? Às vezes esse prazer ele pode ter ter exatamente uma conotação sexual, né? Uma conotação quase te levar para um orgasmo, mas ele não se trata exatamente de uma relação sexual, pode ser, lá sei eu, girar na grama, né? Mas é tão forte, é tão prazeroso aquilo que vem como um tesão, né? E que pode, inclusive, levar a um orgasmo durante o sono, né? Então, nem sempre diretamente como uma relação sexual, né? Pode ser de outras formas que vem com essa sensação difusa, profunda de prazer. Então, alguns dos nossos sonhos, eles vão falar dos nossos conflitos com desejo, né? Então, imagens que nos chocam, imagens que nos perseguem, né? Muitas vezes é revelador, né? De coisas que são conflituosas para a gente, inaceitáveis, né? Que, que às vezes são desejos que nós temos, mas que em nível de consciência a gente não consegue aceitar, né? Então, isso aparece com os sonhos com perseguição, com sensação de angústia, com imagens que são chocantes, né? Também com coisas como lodo, sujeira, né? E todas essas coisas assim. Às vezes pode estar associado com a morte também. E eu acho que, assim, uma das coisas que apareceu até nos sonhos de vocês essa semana, que eu acho bem interessante, né? É poder ver a sexualidade, né? A que aparece nos sonhos como uma representação não só da sexualidade em si, né? Dos nossos desejos sexuais, mas como uma representação do nosso impulso criativo. Então, a sexualidade como um ato vital de criatividade, que é capaz de gerar outra vida, né? Mas no nível simbólico vai gerando tantas vidas, né? Tantas vidas que é o que a gente produz para o mundo, é as novas ideias, é a nova vontade de viver, é as saídas para as coisas que a gente tem dificuldade, né? Então, a sexualidade, muitas vezes, os sonhos que têm a ver com a sexualidade, né? Eles têm a ver com esse impulso criativo, né? Como a, quem foi que trouxe hoje, né, a questão do sêmen, né, dentro como é uma coisa de criatividade, né? Foi a Natália que trouxe, né, a questão dessa representação, né, do masculino e que pode gerar a questão de que ela tem a questão da fertilidade, né, do ser fértil, do que é fértil, né? Então, acho que a gente pode olhar isso também como dentro da criatividade. E, assim, e às vezes os sonhos têm, dentro desse contexto também, imagens que têm a ver muito claramente com imagens arquetípicas, como essa que a gente vê aqui, que tem a ver com o Sol e com a Lua, que é uma imagem alquímica, né? Então, que muitas vezes pode vir diretamente como
uma imagem arquetípica do sonho, que tem a ver com questões da nossa cultura, né? Então, assim, pode ver com, com os deuses, né? Pode vir com uma representação de sol e lua, né? Então, pode vir com coisas bem, imagens bem concretas dentro da nossa cultura, né? Então, muitas vezes os nossos sonhos, eles vão contar, né, com o que a gente chama de parceiro invisível, que para as mulheres seria o elemento masculino dentro do sonho, para os homens o elemento feminino, né, que a gente chama de ânimos e ânima. Né? Então, a relação com esses elementos dentro dos sonhos, eles revelam muito da nossa condição do mundo interno, né, de como a gente lida com as questões do mundo interno, dessa fusão, né, dessa energia yin e yang, né, dessa sensibilidade e potência no mundo. Então, muitas vezes esses personagens, eles vão representar, né, essas relações. Então, por exemplo, com as mulheres, né, alguns homens que aparecem nos nossos sonhos, eles têm muito a ver com a nossa relação com esse concretizar no mundo, esse fertilizar o mundo, né? Esse abrir espaços. Né? Quando esse personagem, essa manifestação masculina vem de uma forma positiva, né? Ajudando a abrir espaços. Né? E a mulher dentro dos sonhos como essa ânima, né? Com essa alma que é capaz de perceber as coisas, ter sensibilidade, ajudar a escutar, ajudar a ver, né? Para os homens. E depois também a gente vai ter dentro dos sonhos, né? Aqueles conteúdos que são inaceitáveis, que são difíceis, que vão gerar pesadelos, né? E que podem estar muito ligados a imagens de sexualidade que são chocantes. Né? Então, e que são, às vezes, desejos que a gente tem que são inaceitáveis, então, que a gente remete lá para um lugar do nosso ser onde a gente não consegue aceitar como nossos, né? E daí a gente vai como colocar numa sombra, né? Num lugar de sombra, um lugar que a gente não tem acesso. O que a gente quando a gente ouve essa palavra sombra, muitas vezes a gente pode associar, né, a coisas ruins. Eu acho que teria que rever esse conceito de que a sombra é ruim, né? Mas sim, na sombra tá alguns aspectos nossos que estão esquecidos. Daí eles ficam monstruosos porque eles estão esquecidos, né? Mas à medida que a gente coloca a luz nisso, né, e vai tirando esses personagens aí, esses aspectos que estão na sombra, eles vão adquirindo novas características e deixam de ser tão assustadores e fantasmagóricos, né? Porque na realidade são partes da gente também. E isso pode aparecer nos sonhos, então, dessa forma muito assustadora. E depois a gente tem as fantasias que podem aparecer nos sonhos, né? Como das formas mais absurdas, né? Então, às vezes tem imagens que revelam fantasias, né? E é interessante a fantasia em si dentro da questão da sexualidade, porque a fantasia ela é um elemento muito importante dentro da sexualidade, porque ela faz um aquecimento prévio, né? Então a fantasia ela é algo que compõe o nosso mundo imaginário e que nos desperta para a sexualidade, para o desejo. Né? Mas o fato de a gente ter fantasias não significa que a gente tenha que concretizá-las todas no concreto, no mundo real, né? Então, muitas das fantasias que a gente tem, elas servem para nutrir esse mundo dos desejos, mas elas não têm uma condição de se manifestar concretamente, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam um pouco obsessivas com as suas fantasias, achando que elas têm que se concretizar no mundo do concreto, né? E algumas sim podem se concretizar, mas não todas, né? Então, às vezes tem fantasias que são muito loucas, como essa imagem aqui desse povo, né? Então, que são fantasias, né? Fantasias que nos excitam, que
que nos levam à questão do imaginário, que é muito legal, muito bonito e que ajuda muito, né? Mas estão no nível da fantasia e vão permanecer aí. E depois também eu gostaria de trazer para vocês, né, essa questão da sexualidade como um casamento sagrado, né? Então, trazer um pouquinho essa visão dos antigos, né? Porque alguns sonhos nossos têm a ver com orgias, né? Com questões orgiásticas. E as orgias, elas têm origem nesses rituais muito antigos, que é o casamento, né? Do divino masculino com o divino feminino. E que, às vezes, nas culturas ancestrais, ele se dava no concreto mesmo, né? Em rituais onde o rei, né? A pessoa que ia ser coroada, né? Ela fazia amor com uma sacerdotisa, né? Que estava especialmente preparada para simbolizar a terra, né? Então, essa união, ela representava a fertilidade. E no dia que ela acontecia, né, então existia uma permissão sexual de todos, né, fazerem amor, né? Então, inclusive o nosso carnaval, né, as festas de carnaval, elas têm a ver com a origem nesse tipo de ritual. Então, essa questão orgiástica, né, que o Rolando, dentro da biodança, coloca como algo que é inato nosso, né? E que tem a ver com o que o Rolando chamava de eros indiferenciado, ou seja, que existe um nível erótico nosso que busca o prazer e a fusão com a humanidade, com o todo, o prazer de estar junto uns com os outros, mas que chega a um ponto que esse prazer ele não tem mais cara, né? Ele é o fundir-se com a totalidade. Então, que está muito representado pelos rituais orgiásticos. Né? E os rituais orgiásticos, desde o hierogamos, pessoal, vou pedir que vocês fechem os microfones, tem alguém tossindo que está aparecendo no vídeo, tá? Então, os rituais iniciáticos, eles, desde o hierogamos, né, os rituais de casamento sagrado, eles têm a ver com a fertilidade, né? Aqui faltou um R para fertilidade, desculpe, né? Então, a fertilidade, que é esse momento, esse casamento sagrado, né? E esse momento orgiástico, eles têm a ver com o matrimônio entre o masculino sagrado e o feminino sagrado. Aqui está muito bem representado a questão do masculino e o feminino selvagem, né? O masculino e o feminino estão ligados à natureza instintiva humana, né? E com esse dragão que está na beira na base da árvore da vida, né? Que significa o mistério e o desejo da vida. Né? Então, na realidade, a maioria dos nossos sonhos com a sexualidade, com o desejo, tem a ver com um impulso vital muito forte, né? E com a nossa fertilidade. Né? A fertilidade no sentido de criação existencial, de se colocar como a vida. Então, é importante quando a gente tenha sonhos eróticos, né? Sonhos com desejos, com coisas que a gente quer muito, né? Inclusive quando as imagens são chocantes para a gente entenda que existe um desejo de vida se expressando aí. Isso é muito importante.